Saudações! Vamos dar início à apresentação do projeto, que é intitulado Avaliação dos Impactos da Pandemia de Covid-19 no Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama na região de Blumenau. Esse trabalho foi desenvolvido pelas bolsistas Carla Cristina Riffel e Gabriela Rodrigues e foi orientado pelo professor doutor Leônidas João de Mello Júnior. Os apoiadores são o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e o CNPq, esse o qual apoiou financeiramente o projeto. O câncer de mama, CID10C50, é um tumor maligno que se desenvolve na mama devido a alterações genéticas em certas células mamárias. No ano de 2018, o Brasil ocupava o segundo lugar entre todos os países, com a taxa de incidência de 62,9 casos por 100 mil mulheres. A relação entre a pandemia da Covid-19 e o diagnóstico precoce do câncer de mama envolve, sobretudo, o isolamento social, consequente da mesma. Tal isolamento social, cujo iniciou-se em março de 2020 no Brasil e perdura até o mês vigente, foi capaz de transformar intensamente inúmeros aspectos sociais, econômicos, culturais e cotidianos da sociedade. Hipótese. Esse projeto ele tem por hipótese principal que a pandemia por Covid-19 tenha causado impactos quantitativos e qualitativos na área da oncologia, se comparados com outros anos. Já por hipótese secundária, o projeto conta com uma certa redução no número de diagnósticos e tratamentos durante o período da pandemia, suscitando a quantificação. Os objetivos, vou falar um pouquinho. O objetivo geral do trabalho é avaliar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no número de diagnósticos e na busca por tratamento do câncer de mama na região de Blumenau. Já os objetivos específicos são levantar os dados de exames mamográficos no município de Blumenau nos períodos anteriores e durante a pandemia da Covid-19, comparar os dados entre si para inferir sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nessa área da oncologia. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Ela consiste acerca do levantamento de dados. Basicamente, nós buscamos das fontes oficiais os dados quantitativos de diagnóstico, mamografia e biópsia, e a fonte oficial do nosso trabalho é o Siscan. Agora, explicando um pouquinho as etapas de como funcionou a metodologia e o processo de coleta dos dados. Basicamente, a gente acessou o site do Tabnet do DataSUS e preencheu as lacunas da primeira faixa, Siscan mamografia por local de residência em Santa Catarina. Assim, a gente chega no lugar selecionado, onde nós selecionamos a linha, o município de residência, a coluna não ativa e as medidas, que são os exames. Nós preenchemos também a segunda faixa, que são os períodos disponíveis, e selecionamos os anos necessários para a nossa pesquisa, de 2017 até 2020. Assim sendo, a gente preencheu a seção município de residência e selecionamos o município desejado, que foi Blumenau. Dessa forma, nós preenchemos a seção mês, ano de competência, e todos os meses com os respectivos anos desejados para o resultado dos dados da nossa pesquisa. Então, de janeiro até dezembro dos anos pesquisados, 2017 e 2020. Para finalizar, é selecionada a última opção encontrada no centro inferior da página, denominada gráfico. E ali a gente consegue vários tipos de gráficos. O gráfico que a gente selecionou é o gráfico de colunas para fazer a nossa pesquisa. E os resultados, eles serão expostos ao longo da nossa apresentação. Agora, abordando um pouquinho sobre os resultados nesse gráfico que está aparecendo na tela, é possível a gente analisar ano a ano os exames mamográficos realizados em Blumenau, Santa Catarina, dos anos de 2017 até 2020. É possível nós analisarmos um pequeno aumento no ano de 2018 comparado com o ano de 2017, um pequeno decrescimento de exames realizados do ano de 2019 comparado ao ano de 2018, porém é perspectiva uma queda brusca nos números de exames mamográficos no ano de 2020, o que confirma a nossa hipótese primária e secundária, as quais propõem que a pandemia da Covid-19 tenha causado impactos quantitativos e qualitativos na área da oncologia se comparado com os outros anos. E também a hipótese de uma certa redução do número de diagnósticos e tratamentos durante o período da pandemia, suscitando a quantificação. Agora, falando mais um pouquinho sobre esse resultado, já nesse gráfico é possível a gente analisar uma média. Do lado esquerdo, a média de exames mamográficos realizados em Blumenau, Santa Catarina, entre 2017 e 2019, comparado com o gráfico da direita, que são os exames realizados no ano de 2020. E aqui fica muito claro a diferença nos números de exames entre tais períodos. Agora, falando um pouquinho sobre uma conclusão, de uma forma como umas considerações, dessa forma é possível a gente analisar estatisticamente através dos gráficos o real impacto do isolamento social consequente da pandemia da Covid-19 sobre os números de exames mamográficos realizados no município de Blumenau, Santa Catarina. Então, houve, de fato, uma brusca redução no número de tais exames, o qual compromete o diagnóstico precoce do câncer de mama na comunidade feminina e em toda a sociedade. Essas foram as referências do nosso trabalho e os agradecimentos. Nós agradecemos ao IFSC e ao CNPq pelo fomento da pesquisa realizada.